Nós não vamos pregar a palavra? Nós vamos ficar quietos? Vamos ficar acomodados com o mundo para ficarmos como o politicamente correto gospel? É o politicamente correto gospel. A igreja está aqui. Eu disse aí, numa outra demanda que teve essa semana, que alguém veio alisar, perguntaram: gay vai para o inferno? Eu não boto ninguém no céu nem no inferno, eu não julgo ninguém. Que conversa fiada é essa? Quer dizer que agora nós não podemos denunciar o pecado? Nós vamos alisar o pecado? Eu não ponho ninguém no céu nem no inferno, mas segundo a palavra eu digo quem vai para o céu ou quem vai para o inferno. No carnaval veio um pastor americano pregar num congresso de jovens em Brasília. O pastor americano largou-lhe o aço no pecado, botou para arregaçar. Aquilo saiu do evento e foi para a mídia. O PSOL. Preste atenção, escute e aguce o seu ouvido. Vivemos por princípios ou sentimentos? Princípios têm a ver com a solidez do nosso caráter. Sentimentos com momentos da vida. Princípios são a base, um conjunto de normas que não mudam e que sustentam as regras. Regras podem mudar. Regras do Antigo Testamento que não estão no Novo. O princípio não. Obediência é um princípio. Está no Antigo e no Novo Testamento. Honra é um princípio. Está no Antigo e no Novo Testamento. Não muda. O que eu estou observando, meu irmão... deixa eu dizer também uma outra coisa sobre caráter. Deixa eu definir caráter. Já que eu falei aqui que princípios têm a ver com a solidez do nosso caráter. Caráter é um conjunto de atributos morais, intelectuais e espirituais que nos definem como pessoa e determinam nossas escolhas, decisões e atitudes. Isso aqui é caráter. Mas o que eu estou observando é que o caráter de muitos cristãos estão sendo pautados pelo mundo e não pelo reino de Deus. O caráter de muitos cristãos estão sendo pautados pelo mundo e não pelo reino de Deus. Efésios 5:1 diz: sede imitadores de Deus como filhos amados, não imitador do mundo. 1 João 2,6 diz: aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. E o texto que todo mundo aqui conhece, de Romanos 12:2, foi dito para a igreja, não foi para pecador. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nós estamos aqui para transformar o mundo e não para tomar forma do mundo. Em Atos 17:6 diz: esses que transtornaram o mundo chegaram até nós. Quando os discípulos chegaram em Tessalônica e Antioquia, Atos 11:26, pela primeira vez os cristãos, os discípulos foram chamados de cristãos. Se parecem com Cristo, imitam a Cristo, vivem a vida de Cristo. Deixa eu falar um episódio para vocês. No carnaval veio um pastor americano pregar num congresso de jovens em Brasília. O pastor americano largou-lhe o aço no pecado, botou para arregaçar. Aquilo saiu do evento e foi para a mídia. O PSOL entrou com uma ação no Ministério Público por transfobia contra o pastor. Quem não acompanhou isso, saiu em vários jornais, o pau cantou em cima do coro do pastor americano. O pastor americano disse assim: ainda bem que eu vou voltar para o meu país, porque lá eu sou livre para falar o que eu quero. E para minha decepção, na Folha de São Paulo, a jornalista veio me entrevistar. E eu já a conheço, ela me conhece, já me acompanhou em muitos eventos. O que é que o senhor achou da palavra dele? O que é que eu achei? Ele falou o que a Bíblia diz. Eu concordo em gênero, número e grau. Ele está correto o que ele está falando. Mas lá na reportagem da Folha, alguns pastores evangélicos, não estou falando de ovelha, estou falando de pastor, disseram: ele não podia ter pegado tão pesado assim. Ele foi muito radical. Eu disse: gente, o que está acontecendo com a igreja? Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. O que eu vou falar aqui, eu vou falar primeiro baseado no meu direito de cidadania. Artigo 5º, cláusula pétrea da Constituição, inciso 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo proibido o anonimato. Isso é, a fonte de quem está falando não pode ser escondida. Não vou citar todos os artigos
detalhados. O inciso 6 diz que é inviolável a liberdade de crença e de consciência e assegurado os livres exercícios do culto e protegido na forma da lei sua liturgia e o local de culto. O inciso 8 do artigo 5º da Constituição diz que ninguém pode ser privado por convicção religiosa, política ou filosófica. Mediante a isso que eu estou declarando aqui para vocês, no meu direito de cidadania e em conformidade com a Constituição, põe aí na tela 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Toda essa cambada aqui que vive nessa prática vai para o inferno. Põe aí na tela Apocalipse 21:8. Põe aí na tela. Vamos lá. Mas quanto aos tímidos, tímido aqui não é questão temperamental. É aquele que ouve, que conhece o evangelho, mas não toma decisão de seguir a Cristo. Vai para o inferno. Aos incrédulos, vão para o inferno. Aos abomináveis, abominação, idolatria, depravação moral que Deus não suporta, vai para o inferno. Homicidas, que matam os outros, vai para o inferno. Fornicadores, deixa eu parar aqui. A fornicação é a porneia no grego. É todo pecado da área sexual fora da relação do casamento. Casados com relação sexual fora do casamento. Relação sexual entre solteiros. Homem com homem, mulher com mulher, homem com animais, homem com crianças. É pecado. Leva para o inferno. Deixa eu dizer uma coisa. Existem práticas sexuais permitidas pela lei. A partir de 18 anos é permitido pela lei a prática sexual sem nenhum tipo de punição. Mas na Bíblia é pecado. Está aqui, meu irmão. O restante não precisa explicar. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Vai para o inferno. Nós não vamos pregar a palavra? Nós vamos ficar quietos? Vamos ficar acomodados com o mundo para ficarmos como o politicamente correto gospel? É o politicamente correto gospel. Politicamente correto gospel. Politicamente. Teologicamente não. A igreja está aqui. Eu disse aí, numa outra demanda que teve essa semana, que alguém veio alisar, perguntaram: gay vai para o inferno? Eu não boto ninguém no céu nem no inferno, eu não julgo ninguém. Que conversa fiada é essa? Quer dizer que agora nós não podemos denunciar o pecado? Nós vamos alisar o pecado? Eu não ponho ninguém no céu nem no inferno, mas segundo a palavra eu digo quem vai para o céu ou quem vai para o inferno. Meu irmão, a coisa está ficando feia. A palavra de Deus é o nosso padrão de integridade e de excelência. É a palavra de Deus. A falta de caráter cria uma base para a destruição da intimidade com Deus. Sabe por que Adão e Eva se cobriram de folhas? Por causa do pecado. O pecado retira a intimidade. A falta de caráter é pecado.